Você já ouviu falar da Matinta Pereira? Dizem que quando seu assobio ecoa na porta de uma casa, ninguém consegue escapar da maldição. Alguns afirmam que basta oferecer fumo para afastá-la, mas e se você se recusar? Foi exatamente isso que aconteceu com Rafael, quando herdou a velha casa da avó em uma vila isolada. O que parecia apenas superstição logo se transformou em noites de terror, sussurros, aparições e um destino que ninguém conseguiria evitar. Fique até o fim desta história sombria e descubra o que acontece quando a Matinta Pereira escolhe a sua casa. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para apoiar nosso trabalho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que preparamos especialmente para você. A estrada de terra estava quase deserta quando Rafael atravessou os limites da pequena vila. O motor do carro parecia ecoar pelas casas afastadas, como se lembrasse aos moradores que alguém havia chegado. Fazia anos que ele não pisava ali, desde a infância, mas agora não tinha escolha. Sua avó, Dona Alzira, havia falecido, e a velha casa ficará para ele. Assim que estacionou em frente ao portão enferrujado, sentiu um arrepio subir pela espinha. O imóvel era ainda mais sombrio do que guardava na memória. As paredes de madeira estavam manchadas pelo tempo, as telhas cobertas de musgo, no quintal, uma árvore retorcida se erguia como um guardião silencioso. A vizinhança, em sua maioria idosos, espiava discretamente pelas frestas das janelas. Era como se a chegada dele tivesse despertado algo que preferiam esquecer. Ao empurrar a porta, um cheiro de madeira úmida e fumo antigo tomou o ar. Rafael percorreu os cômodos em silêncio, tentando reconhecer os detalhes da infância. Quadros religiosos nas paredes, móveis antigos, e sobre a mesa da sala um cinzeiro cheio de pontas de cigarro. Era como se a avó tivesse saído no dia anterior. Enquanto organizava suas malas, uma vizinha apareceu no portão. Era Dona Celina, uma senhora magra de olhos miúdos. Com a voz baixa, perguntou: "Você vai ficar aqui mesmo, rapaz?" Rafael respondeu que sim, afinal agora a casa era dele. A mulher suspirou, e depois de um silêncio desconfortável, disse: "Só cuide, à noite, quando ouvir qualquer coisa lá fora, não saia. E se escutar assobio, reze." Ele tentou rir daquilo, achando apenas mais uma superstição de vila, mas a expressão séria da mulher não lhe deixou confortável. Naquela noite, deitado na cama da avó, Rafael escutava o vento passar pelas frestas. Ouvia estalos da madeira, sons comuns de uma casa antiga. Mas, entre eles, por um instante, acreditou ter ouvido algo diferente, um assobio fino, distante, que parecia vir do quintal. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas o vento. No entanto, a sensação de estar sendo observado não o deixou pegar no sono. O dia seguinte amanheceu cinzento, com uma garoa fina cobrindo a vila. Rafael passou a manhã organizando os pertences da avó, tentando colocar em ordem aquele emaranhado de objetos antigos. A cada caixa que abria, surgiam lembranças de uma infância distante. Tecidos bordados à mão, santos de gesso cobertos de poeira e até maços de fumo cuidadosamente guardados em latas enferrujadas. Aquilo lhe pareceu estranho. A avó não fumava, ao menos não que ele se lembrasse. Por que, então, tanta reserva de fumo? De tarde, Rafael decidiu caminhar pelo vilarejo. As ruas estreitas e cheias de barro quase não tinham movimento. Alguns moradores, ao perceberem sua presença, desviavam o olhar, murmurando entre si. Ele sentia como se fosse um intruso em território proibido. Ao retornar para casa, encontrou novamente Dona Celina, a vizinha, observando da cerca. Ela se aproximou devagar e disse: "Hoje é a sua primeira noite de verdade aqui. Se ouvir o assobio de novo, não ignore. Tem que deixar o que ela pedir." Rafael arqueou a sobrancelha, impaciente. "A senhora fala dessa Matinta, não é? Essas histórias não passam de crendice." A vizinha, sem responder, fez apenas o sinal da cruz e voltou para dentro de casa. Quando a noite caiu, a vila mergulhou num silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som de grilos e da chuva fraca pingando no telhado. Rafael tentou se distrair com o celular, mas a falta de sinal e a escuridão ao redor o deixavam inquieto. Foi então que ouviu um assobio agudo, prolongado, vindo do quintal. Não era o som do vento, nem de um pássaro qualquer. Era algo constante, quase humano, repetindo-se de maneira compassada. Seu coração acelerou. Lembrou-se imediatamente das palavras da vizinha. Ainda assim, recusou-se a ceder ao medo. Levantou-se, abriu a janela e encarou a noite molhada. Nada além da árvore retorcida balançando sob a chuva. Mas o assobio continuava.
Rafael fechou a janela com força, tentando se convencer de que era apenas um animal. Deitou-se novamente, puxou o cobertor até o queixo e repetiu para si mesmo que não acreditava em lendas. Mesmo assim, demorou horas até conseguir adormecer, e, durante todo esse tempo, o assobio não cessou. O sol mal havia despontado quando Rafael foi despertado por batidas secas na porta da frente. Ainda sonolento, levantou-se, acreditando ser algum vizinho. Ao abrir a porta, deu de cara com uma mulher que jamais havia visto antes. Ela era magra, curvada, e parecia ter a idade do próprio tempo. A pele enrugada lembrava couro ressecado, os olhos fundos brilhavam com um tom estranho, e os cabelos desgrenhados caíam em mechas grisalhas sobre os ombros. Trazia consigo um lenço velho amarrado ao pescoço e apoiava-se em um cajado de madeira. "Bom dia, moço", disse com uma voz rouca e arrastada. "Vim buscar o que me é devido." Rafael franziu a testa, confuso. "Como assim? Eu não devo nada à senhora." Ela então abriu um sorriso torto, revelando dentes amarelados e quebrados. "Deve sim. Ouviste meu chamado esta noite. Agora tens que me dar o que peço." Rafael sentiu um calafrio, lembrando-se do assobio que ecoara por horas. Tentou disfarçar o incômodo e respondeu em tom firme: "Eu não sei do que a senhora está falando." A velha inclinou a cabeça para o lado, quase como um pássaro prestes a atacar. "Fumo, rapaz. Quero fumo. Traga-me um maço, e tudo ficará em paz." Ele olhou para dentro da casa e se lembrou das latas de fumo encontradas no armário da avó. Talvez fosse isso que ela usava para manter a velha afastada. Mesmo assim, a ideia de ceder àquela figura assustadora lhe parecia absurda. "Não tenho nada para você", disse, num tom seco. "E, por favor, não volte aqui." Os olhos da mulher se estreitaram, e a expressão de sorriso desapareceu. Por um instante, a voz dela soou mais grave, quase gutural. "Quem não paga, paga de outra forma." Em seguida, virou-se e se afastou lentamente, sumindo pela rua de barro. Rafael fechou a porta com força e encostou-se nela, tentando rir da situação. Mas, no fundo, algo dentro dele dizia que havia cometido um erro. O resto do dia seguiu lento e pesado. Rafael tentava se convencer de que a estranha da manhã não passava de uma mendiga qualquer, aproveitando-se das superstições da vila para pedir esmolas. Porém, por mais que tentasse afastar o pensamento, a lembrança da voz rouca ecoava em sua mente: "Quem não paga, paga de outra forma." À tarde, decidiu ocupar-se limpando o quintal. Retirou folhas secas, empilhou galhos caídos e tentou dar alguma vida àquela casa esquecida. Mas, ao redor, sentia os olhares dos vizinhos. Alguns o observavam pelas janelas, outros desviavam o olhar quando percebiam que ele os encarava. Era como se todos já soubessem o que estava por vir. No final da tarde, o céu escureceu de repente, coberto por nuvens pesadas. Uma ventania forte balançava a árvore retorcida do quintal. Rafael recolheu as ferramentas e entrou em casa, achando que apenas enfrentaria uma tempestade. Mas quando a noite caiu, algo muito pior aconteceu. No meio da madrugada, um cheiro forte de queimado invadiu o ar. Rafael levantou-se apavorado, acreditando que a casa estava em chamas. Ao sair pela porta dos fundos, deparou-se com uma cena aterradora. Toda a pequena plantação nos fundos havia sido consumida pelo fogo. Restavam apenas cinzas fumegantes, espalhadas pelo vento. Ele olhou ao redor, procurando algum sinal de quem poderia ter feito aquilo, mas não havia ninguém. Nenhum barulho, apenas o crepitar das brasas e, ao fundo, o assobio fino, repetitivo, que parecia zombar de sua incredulidade. Na manhã seguinte, os vizinhos se aproximaram da cerca, observando em silêncio a destruição. Dona Celina, com olhar severo, apenas murmurou: "Eu avisei, rapaz. Ninguém pode se negar a Matinta." Rafael respondeu com irritação, tentando se manter racional: "Isso foi vandalismo, nada mais. Algum invejoso da vila." Mas, ao retornar para dentro da casa, encontrou algo que fez seu coração gelar. Sobre a mesa da cozinha, havia cinzas de fumo espalhadas em círculos, como se alguém tivesse estado ali, fumando calmamente, durante a noite. Ele sabia que tinha trancado todas as portas. Naquela manhã, Rafael decidiu procurar respostas. Não suportava mais os olhares desconfiados dos vizinhos, nem a sensação sufocante de ser observado a cada passo. Foi até a venda da vila, um pequeno comércio de madeira, e encontrou seu Antônio, o dono do lugar, um homem de cabelos brancos e expressão séria. Enquanto comprava alguns mantimentos, aproveitou para puxar conversa. "Seu Antônio,
Ontem uma velha apareceu na minha porta pedindo fumo, o senhor sabe quem é ela? O homem parou de arrumar os pacotes e fixou nele um olhar pesado. Não era uma velha qualquer. Foi a Matinta. Rafael franziu a testa. Isso é só lenda, não é? Seu Antônio suspirou fundo e se apoiou no balcão. A Matinta Pereira não é só história para assustar criança, rapaz. Ela anda por essas bandas desde antes do meu avô nascer. À noite, se transforma em ave, um bicho que parece coruja, e assobia de porta em porta. Quem ouve o chamado tem que pagar com fumo, café, às vezes até cachaça. Se não paga, o azar vem. Rafael tentou rir, mas o nervosismo era evidente. E se a pessoa simplesmente recusar? O velho apertou os olhos, como se a pergunta fosse absurda. A recusa é o pior erro. A Matinta não aceita ser desprezada. Já vi gente perder tudo, plantações queimadas, animais mortos, até família adoecendo. Uma vez, um homem que desafiou a velha foi encontrado seco, como se a vida tivesse sido sugada dele. Um silêncio pesado tomou o ar. Rafael engoliu em seco, lembrando-se da plantação em cinzas e das marcas de fumo na mesa. E, como é que ela escolhe quem visitar? Perguntou, hesitante. Seu Antônio desviou o olhar, encarando a rua deserta. Ninguém sabe ao certo. Mas dizem que quando ela escolhe uma casa, não é por acaso. Algum pacto foi feito no passado, e a dívida sempre recai sobre os que ficam. Rafael sentiu o estômago revirar. Pensou no diário da avó ainda intocado no quarto, e uma suspeita incômoda começou a crescer dentro dele. Talvez Dona Alzira soubesse muito mais sobre a Matinta do que jamais contou. A noite caiu carregada de silêncio. Rafael, apesar de fingir tranquilidade durante o dia, sentia o peso das palavras de seu Antônio. A cada estalo da casa, a cada sombra que se alongava nos cantos do cômodo, a lenda parecia ganhar força dentro de sua mente. Deitou-se cedo, mas o sono não vinha. Virava-se na cama, ouvindo o vento zunir pelas frestas da janela. Por volta da meia-noite, o assobio começou novamente. Desta vez, mais alto, mais insistente, como se estivesse logo abaixo de sua janela. Rafael respirou fundo, reunindo coragem, e levantou-se. Abriu devagar a cortina, ao erguer os olhos, o coração quase parou. Sobre o telhado da casa, perfeitamente imóvel, estava uma coruja enorme. As asas recolhidas, o corpo coberto por penas escuras e os olhos, aqueles olhos não eram de um animal comum. Brilhavam em vermelho intenso, como carvões em brasa, fixos nele, sem piscar. O assobio vinha dela. Não era o som de um pássaro, mas um chamado agudo, quase humano, repetitivo, que parecia vibrar dentro do peito de Rafael. Instintivamente, ele fechou a cortina e recuou, sentindo o suor escorrer pela testa. O ar parecia rarefeito, pesado, como se a casa inteira estivesse tomada por uma presença invisível. Naquele instante, lembrou-se das palavras da vizinha: se ouvir o assobio, reze. Murmurou uma oração apressada, tentando afastar o medo, mas o som não parava. Pelo contrário, ficou mais intenso, como se a criatura zombasse de sua tentativa de resistência. Em desespero, Rafael acendeu todas as luzes da casa. Mas a claridade não trouxe conforto. O assobio atravessava paredes, ecoava pelos corredores, como se estivesse dentro dele. Exausto, tampou os ouvidos com as mãos e se encolheu na poltrona da sala, implorando em silêncio para que a noite acabasse. E, de repente, o assobio cessou. O silêncio foi ainda mais aterrador. Rafael teve a impressão de ouvir passos lentos no telhado, como se alguém pesado caminhava de uma ponta a outra da casa. Só então percebeu, a Matinta não apenas o visitava. Ela já havia escolhido ficar. O amanhecer trouxe pouco alívio. Rafael passou a noite em claro, sentado na poltrona, esperando pelo pior. Quando finalmente o sol entrou pelas frestas da janela, sentiu-se como um sobrevivente. Mas a imagem da coruja de olhos vermelhos ainda queimava em sua mente. Tentou se convencer de que estava apenas cansado, que o medo o fizera imaginar coisas. Passou o dia limpando a casa, reorganizando objetos antigos e se forçando a manter a mente ocupada. No entanto, cada canto da casa parecia sussurrar lembranças da avó, e algo mais que ele não conseguia explicar. Naquela noite, exausto, adormeceu sem perceber. Mas não dormiu em paz. Por volta das 2 da manhã, despertou com uma sensação estranha. O ambiente estava frio, como se o ar tivesse se tornado denso. Ficou imóvel, tentando ouvir. Foi então que percebeu, havia vozes. Eram sussurros baixos, indecifráveis, que ecoavam pelos corredores da casa.
Pareciam muitas pessoas falando ao mesmo tempo, numa língua arrastada, quase como um murmúrio vindo debaixo da terra. Rafael levantou-se devagar, com o coração disparado, e caminhou até o corredor. A cada passo, os sussurros se intensificavam. Olhou para os lados, mas não havia ninguém. As portas estavam fechadas, as janelas trancadas. Mesmo assim, as vozes o rodeavam, enchendo seus ouvidos com frases sem sentido. Em meio ao murmúrio, uma voz mais clara se destacou. Uma voz feminina, rouca, que pronunciou seu nome. Rafael. Ele gelou. Sentiu o corpo todo tremer e recuou, tropeçando em um móvel. O som cessou por um instante, apenas para retornar ainda mais perto, como se a própria parede ao seu lado estivesse falando. Desesperado, correu até o quarto da avó, onde ainda não havia mexido desde que chegara. Empurrou a porta, assim que entrou, os sussurros cessaram de imediato, como se nunca tivessem existido. Apenas o silêncio reinava ali. Um silêncio tão absoluto que doía nos ouvidos. Sobre a mesa de cabeceira, repousava um caderno de capa gasta, fechado, com o nome Alzira escrito à mão. O coração de Rafael disparou. Aquele diário poderia conter a verdade que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Rafael segurava o caderno com mãos trêmulas. A capa de couro gasta parecia prestes a se desfazer, como se tivesse carregado mais peso do que simples lembranças. Sentou-se na beira da cama da avó, por alguns segundos, hesitou. Algo dentro dele dizia que aquele diário guardava verdades que talvez fosse melhor não conhecer. Mas a curiosidade, misturada ao medo, falou mais alto. Ao abrir a primeira página, encontrou anotações em letra miúda e trêmula. Eram registros antigos, datados de décadas atrás. A princípio, falava da rotina simples de Dona Alzira: colheita, cuidados com a casa, encontros com vizinhos. Mas logo as palavras começaram a mudar de tom. A Matinta veio esta noite. O assobio não me deixou dormir. Fiz o que devia, deixei fumo na soleira da porta. Ao amanhecer, ele havia desaparecido. Rafael engoliu em seco e virou a página. Se não entrego, as galinhas morrem. Já aconteceu uma vez, e não quero que se repita. A dívida é antiga, e não sou eu quem pode quebrá-la. Cada linha aumentava a pressão em seu peito. Era como se a avó tivesse vivido prisioneira daquela entidade, alimentando-a noite após noite. Havia até relatos detalhados de como preparava pequenas oferendas de café e tabaco, sempre deixadas no mesmo lugar. Na metade do diário, um trecho o fez estremecer. A Matinta não aceita que a dívida se quebre. Quando eu partir, sei que alguém da família herdará o chamado. Não posso escolher quem. Apenas espero que seja alguém forte o bastante para suportar. O sangue de Rafael gelou. Era como se as palavras fossem direcionadas a ele. Agora tudo fazia sentido. Os maços de fumo guardados na cozinha, o silêncio pesado dos vizinhos, os olhares de piedade quando ele decidiu ficar na casa. Fechou o diário com força e sentiu a respiração acelerar. Sua avó não apenas acreditava na lenda, ela fazia parte dela. E, de alguma forma, havia passado para ele a maldição que carregara por tantos anos. Ao fundo, como para confirmar seus pensamentos, um assobio fino atravessou a madrugada, desta vez tão próximo que parecia vir de dentro do quarto. Exausto depois de horas folheando o diário da avó, Rafael acabou adormecendo sobre a cama, o caderno ainda aberto ao seu lado. Mas o sono não lhe trouxe descanso. Logo se viu em um cenário sombrio. Estava dentro da própria casa, mas tudo parecia distorcido. As paredes respiravam como se fossem feitas de carne viva, e o ar era pesado, sufocante. A cada passo que dava, o chão rangia como se estivesse prestes a ceder. No corredor escuro, uma sombra surgiu. Uma silhueta curvada, apoiada em um cajado. O som do assobio ecoou, agora mais alto do que nunca, reverberando dentro de sua cabeça. A figura se aproximou lentamente, e então ele a viu com clareza, a velha da manhã anterior. O rosto enrugado estava ainda mais deformado, os dentes pontiagudos, os olhos vazios como buracos. Os cabelos desgrenhados flutuavam ao redor da cabeça, como se fossem vivos. Ela estendeu a mão magra e ossuda em direção a ele. Rafael, chegou tua hora de pagar. Tentou recuar, mas os pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis o segurassem. A velha avançou, e o assobio se transformou em uma gargalhada estridente, que fazia seu corpo inteiro vibrar. Se não me deres o fumo, me darás tua alma. De repente, a coruja surgiu sobre o ombro dela. Era enorme, com penas escuras e olhos em brasa, fixos nele.
A criatura abriu as asas, cobrindo todo o corredor com uma sombra sufocante. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A velha se aproximou até ficar a poucos centímetros de seu rosto. O hálito dela era podre, carregado de cinzas, como se viesse de dentro de um forno. Com a ponta do dedo, ela tocou seu peito. O frio percorreu seu corpo, e Rafael sentiu como se o coração tivesse parado de bater. Tu já és meu, queira ou não. Nesse instante, ele despertou com um salto, ofegante e coberto de suor. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas sobre o chão, bem ao lado da cama, havia cinzas espalhadas em pequenos montes. O sonho não fora apenas sonho. Na manhã seguinte, Rafael caminhava pela rua com olheiras profundas e passos arrastados. A falta de sono e o peso dos sonhos o deixavam exausto. A vila parecia mais silenciosa do que nunca, mas não demorou para que alguns vizinhos se aproximassem, em especial Dona Celina e o próprio seu Antônio. Eles o cercaram na frente da venda, trocando olhares inquietos. Foi Dona Celina quem quebrou o silêncio. Você já entendeu o que está acontecendo, não é? Rafael tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. Eu só tive um pesadelo, nada mais. Seu Antônio franziu a testa e colocou a mão firme no ombro dele. Não foram sonhos. Foi aviso. Quando a Matinta entra no sono da gente, significa que ela já fincou as garras. Não adianta correr. Rafael recuou, irritado. Vocês falam como se fosse impossível resistir. E se tudo isso não passar de superstição? A velha vizinha apertou os olhos e respondeu com firmeza. Superstição não deixa cinzas no chão do quarto, rapaz. O coração de Rafael gelou. Como ela sabia? Não havia contado a ninguém sobre as cinzas. Percebendo sua reação, Dona Celina suspirou e continuou. Tua avó sabia. Por isso nunca largava o fumo. A dívida dela agora é tua. Se você não pagar, a Matinta vai cobrar de outro jeito. E qual jeito seria esse? Perguntou, com ironia nervosa. Seu Antônio olhou para o chão antes de responder, quase num sussurro. Doença. Morte. Ou pior. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rafael sentia que todos à sua volta já o viam como condenado. Tentou se afastar, mas a voz de Dona Celina o alcançou como um último aviso. Ouça bem, rapaz, não é vergonha temer a Matinta. Vergonha é desafiar o que não se pode vencer. Rafael acelerou o passo, ignorando-os. Mas por dentro, sabia que as palavras deles martelariam sua mente até a próxima noite. E, ao retornar para casa, teve a sensação clara de que a vila inteira esperava apenas o desfecho inevitável. A noite caiu pesada, abafada, como se o ar da vila estivesse preso sob uma capa invisível. Rafael tentou se manter ocupado, acendendo velas e folheando o diário da avó mais uma vez, mas nada tirava de sua mente as palavras de Dona Celina, a dívida dela agora é tua. Por volta da meia-noite, as batidas na porta começaram. 3 pancadas secas, lentas, que ecoaram pela casa inteira. O coração de Rafael disparou, mas ele não se moveu. Fingiu que não ouvirá. As batidas se repetiram, mais fortes, acompanhadas de um assobio agudo, como se alguém estivesse parado à soleira, esperando pacientemente. Tomado pela tensão, Rafael se aproximou da porta, contra todo instinto, abriu-a de repente. Lá estava ela. A mesma velha da outra manhã, mas agora ainda mais grotesca. O corpo parecia retorcido, os dedos alongados como garras. Os olhos, antes fundos, ardiam em um brilho doentio. Sobre o ombro, uma coruja gigantesca o encarava em silêncio, como se fosse parte dela. Boa noite, rapaz, disse a velha, com a voz arrastada. Não vieste me pagar, então voltei para cobrar. Rafael engoliu em seco. Eu não tenho nada para você. Não acredito nessas histórias. A boca da velha se abriu em um sorriso largo, revelando dentes quebrados e negros. Ela avançou um passo, e o cheiro de mofo e cinzas tomou o ar. Ah, mas acreditas? Sim. Teu medo me diz mais do que tuas palavras. A coruja soltou um grasnado rouco, e o assobio pareceu vir de dentro dela, ecoando como se atravessasse a alma de Rafael. Ele recuou, mas a velha manteve o olhar fixo nele. Esta é tua última chance. Dá-me o fumo, ou darei um destino pior que a morte. Rafael, dominado pelo pânico, fechou a porta com força e se encostou nela, tremendo. Do outro lado, ouviu a gargalhada rouca da Matinta, seguida de passos lentos que se afastavam. Mas o assobio permaneceu. Não do lado de fora, e sim dentro da casa. Depois de fechar a porta com violência,
Rafael se deixou escorregar até o chão, respirando rápido, como se tivesse acabado de correr por quilômetros. O coração martelava no peito. Ele esperava ouvir silêncio do lado de fora, mas o som continuava, e isso o aterrorizou ainda mais. O assobio agora não vinha da rua. Parecia ecoar dentro da própria casa. Primeiro, do corredor. Depois, da cozinha. E logo em seguida, do quarto onde sua avó dormia. Era como se a velha estivesse em todos os cantos ao mesmo tempo, ocupando cada espaço com aquele chamado agudo e constante. Rafael, tremendo, pegou um lampião e avançou pela casa. Entrou no quarto da avó e parou diante da mesa de cabeceira. O diário ainda estava ali, mas agora aberto em uma página que ele tinha certeza de não ter folheado. As palavras escritas tremulavam sob a luz. Quando o assobio entrar na casa, já não há portas que possam se fechar. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, uma rajada de vento atravessou o cômodo, apagando a chama do lampião. O quarto mergulhou em completa escuridão. Rafael mal conseguia respirar, sentindo o peso de uma presença ao seu redor. Então, ouviu passos lentos atrás dele, arrastados, como se alguém descalço andasse sobre o assoalho. Virou-se rápido, mas não havia nada. Apenas o assobio, mais próximo do que nunca, vibrando dentro de seus ouvidos. "Eu estou aqui, Rafael", murmurou a voz rouca, vinda de todas as direções. Desesperado, ele correu pela casa, acendendo as luzes, abrindo janelas, tentando encontrar uma saída. Mas a cada lugar em que chegava, o som o precedia, preenchendo os cômodos como um manto invisível. Por fim, refugiou-se na sala, trancando todas as portas. Encostou-se ao sofá, com os olhos arregalados, enquanto o assobio ecoava agora dentro da própria sala, suave e zombeteiro, como se a Matinta estivesse sentada ao seu lado. E, pela primeira vez, Rafael percebeu, a casa já não lhe pertencia. Os dias seguintes foram um tormento. Rafael já não conseguia diferenciar sonho de realidade. O assobio ecoava todas as noites, e mesmo durante o dia parecia ouvir sussurros escondidos nas paredes. Sua saúde começou a definhar. O apetite sumiu. As mãos tremiam o tempo todo. Uma tosse seca e persistente surgiu, como se algo corroesse seus pulmões de dentro para fora. Ao se olhar no espelho, mal se reconhecia. Olhos fundos, pele pálida, o semblante cada vez mais parecido com o de um doente terminal. Os vizinhos observavam de longe, em silêncio. Alguns murmuravam orações quando ele passava. Outros, simplesmente desviavam o olhar, como se já o considerassem perdido. Numa manhã, Rafael encontrou o gato de Dona Celina morto diante do portão da casa. O animal estava rígido, sem sinais de violência, mas os olhos permaneciam abertos, fixos, como se tivesse visto algo impossível. Ao lado do corpo, havia cinzas espalhadas, formando um círculo irregular. O estômago de Rafael se revirou. Aquilo não podia ser coincidência. Mais tarde, ao folhear novamente o diário da avó, encontrou um trecho que não havia notado antes. Quando a dívida é negada, primeiro a natureza sofre. Depois, os animais. Por fim, o sangue da própria família começa a ser cobrado. As palavras pareciam arder em sua mente. Ele entendeu que estava apenas no início do castigo. Naquela noite, deitado sem conseguir pregar os olhos, ouviu algo ainda mais perturbador. Entre os assobios constantes, começou a distinguir frases sussurradas. Eram palavras desconexas, em uma língua antiga que ele não conhecia. Mas, no meio delas, uma repetia-se com clareza. Alma, alma, alma. O coração de Rafael disparou. Sentiu que a Matinta já não queria apenas o fumo ou o café. Ela queria algo maior, algo irreversível. E quando o relógio bateu 3 da manhã, o assobio cessou de repente. No lugar dele, o som de unhas longas arranhando a madeira da porta de entrada ecoou pela casa inteira. Rafael compreendeu, a maldição estava prestes a cobrar o preço final. A madrugada parecia interminável. Rafael permanecia sentado na sala, os olhos fixos na porta que tremia com os arranhões insistentes. O ar estava pesado, e cada respiração soava como se estivesse puxando fumaça em vez de ar. De repente, o silêncio se instalou. Os arranhões cessaram. Por um instante, acreditou que tudo havia acabado, mas então as batidas recomeçaram, desta vez lentas, compassadas, como o toque de um martelo no caixão. Sem forças para resistir, Rafael se levantou e abriu a porta. A velha estava ali. Mas não como antes. Agora sua forma parecia maior, preenchendo a soleira com uma sombra impossível.
Os olhos ardiam como fogo, e a coruja em seu ombro abriu as asas, soltando um grasnado que fez as janelas vibrarem. Chegou tua hora, Rafael, disse a voz rouca, grave como trovão distante. Recusaste minhas dádivas, zombaste da minha fome. Agora não peço mais fumo. Peço tua alma. Rafael recuou, tropeçando nos próprios pés. Sentiu o corpo fraco, como se cada noite em claro tivesse drenado sua vitalidade. As mãos tremiam, o peito ardia. Eu não acredito em você. Tentou gritar, mas sua voz soou como um sussurro. A velha avançou lentamente, apoiada no cajado, cada passo ecoando como se marcasse o fim de uma contagem regressiva. Acreditas? Sim. Tua avó acreditava. Toda a vila acredita. E agora, tu também acreditas, porque já és meu. Ela estendeu a mão magra, com unhas longas e amareladas, e tocou o peito dele. Rafael caiu de joelhos, ofegante. Sentia algo ser arrancado de dentro de si, uma força invisível sugando sua essência. O assobio ecoava agora dentro de sua cabeça, zunindo até quase estourar seus tímpanos. Entrega-me, e o tormento cessará. Resiste, e conhecerás a eternidade da dor. As últimas forças de Rafael se esvaíam. Ele pensou na avó, no diário, na plantação queimada, nos animais mortos. Nada disso fora coincidência. Tudo apontava para aquele momento. E quando tentou pronunciar qualquer palavra, percebeu que já não tinha voz. Apenas o olhar fixo na sombra da Matinta, que sorria satisfeita ao consumar sua cobrança. Na manhã seguinte, a vila despertou em silêncio. O sol mal iluminava as ruas de barro quando alguns vizinhos notaram a porta da casa de Dona Alzira entreaberta. O medo os impedia de se aproximar, mas a curiosidade falou mais alto. Foi Dona Celina quem entrou primeiro. O interior da casa estava frio, tomado por um cheiro de cinzas queimadas. O silêncio era tão profundo que doía nos ouvidos. Não havia sinal de Rafael. Sobre a mesa da sala, encontraram o diário aberto, a última página preenchida por uma escrita apressada e trêmula. Ela veio buscar. Eu não consegui resistir. Paguei o preço que me foi cobrado. As palavras estavam borradas, como se escritas em desespero, talvez nos últimos instantes de vida. No chão, havia cinzas espalhadas em círculos perfeitos, como marcas de um ritual concluído. Nenhum corpo, nenhum vestígio de luta. Apenas a ausência. Do lado de fora, um grupo de moradores observava em silêncio. Ninguém perguntou o que acontecerá, porque todos já sabiam. Assim como havia sido com outros no passado, Rafael agora fazia parte da longa lista de almas ceifadas pela Matinta Pereira. Naquela noite, a vila mergulhou em um silêncio ainda mais pesado. Mas pouco antes da meia-noite, o assobio ecoou de novo, longo e fino, atravessando as ruas desertas. Alguns moradores fecharam portas e janelas às pressas. Outros apenas se ajoelharam, murmurando orações. E sobre o telhado da velha casa, uma coruja de olhos vermelhos pousou, imóvel, vigiando a escuridão. O lamento da Matinta ainda ecoava no ar, como um aviso de que o ciclo não havia terminado. Porque na vila todos sabiam, quando ela escolhe uma casa, a maldição nunca morre. Apenas muda de dono. Se você chegou até aqui, é porque enfrentou cada segundo dessa história sombria da Matinta Pereira. Mas me diga, e se fosse você ouvindo o assobio na sua porta, o que faria? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou adorar saber. E não esqueça, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e deixe o seu like. Assim você não perde as próximas histórias sombrias que já estão chegando, cada uma mais arrepiante que a outra. Obrigado por ter ficado até o fim, e cuidado, porque hoje à noite, quem sabe, a Matinta não aparece na sua janela.